Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou te ensinar a fazer um pão italiano com uma sopa cremosa de batata que é espetacular. Essa receita fica deliciosa, o pão bem crocante. Então, vamos aprender. Para o preparo da massa do pão, aqui na minha tigela estou colocando 200 ml de água morna, uma colher de sopa de fermento biológico seco e uma colher de sopa de açúcar. Vou mexer até dissolver o fermento e o açúcar. Acrescento 2 xícaras de farinha de trigo e a medida dessa xícara que eu estou usando é de 240 ml. Meia colher de sobremesa de sal e aqui por cima eu vou dar uma leve misturada do sal com a farinha de trigo para depois misturar com o líquido. Mexa tudo muito bem para ficar uma massa consistente. Essa é a consistência da massa, ela fica um pouco mole, mas agora eu vou acrescentar meia xícara de farinha de trigo, apenas meia xícara de farinha de trigo, tá? Porque eu vou precisar colocar a mão aqui na massa e essa farinha de trigo é para evitar que a massa fique grudando na mão. E vou amassar muito bem até que essa massa fique bem homogênea e lisa. E assim ficou a massa, bem macia, bem fofinha. Agora eu vou pegar uma outra tigela limpa, vou polvilhar um pouco de farinha de trigo no fundo da tigela e vou acomodar a massa. Polvilho mais um pouquinho de farinha de trigo em cima da massa e vou deixar descansar por 30 minutos. E você pode cobrir com um pano ou com um plástico filme. Enquanto a massa descansa, vou preparar a sopa cremosa de batata. Aqui na panela estou colocando 2 colheres de sopa de óleo, você pode substituir pelo azeite, e vou acrescentar uma cebola média picada e vou deixar refogar bem. Acrescento 2 batatas grandes cortadas em cubos e vou deixar essas batatas refogarem um pouquinho. Venho com a água e vou colocar até cobrir as batatas. Vou acrescentar o sal, e a quantidade do sal é a gosto, uma pitada de pimenta do reino e também tempero chimichurri, lembrando que a quantidade é a gosto. Vou deixar cozinhar por uns 5 minutos e agora eu vou dar uma olhadinha lá na minha massa para ver como ela tá. E olha só como dobrou de tamanho, cresceu bastante. Agora eu vou polvilhar farinha de trigo aqui na minha bancada. Vou transferir a massa para cá, porque agora eu vou preparar a massa para dividir em partes. E essa massa não há necessidade de ficar sovando ela, tá? Eu vou apenas mexer ela aqui um pouquinho para me poder dividir. E não esqueça de deixar o joinha, tá bom, pessoal? Dá aquela forcinha aqui pro canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, ativa o sininho para você receber todas as receitas que eu postar. Vou dividir em 4 partes e cada parte será o recipiente onde eu vou servir a sopa cremosa de batata. Polvilho um pouquinho de farinha de trigo, trago 1/4 da massa para cá e vou começar a modelar. Vou trazendo de fora para dentro, pego as pontas e vou trazendo em direção ao centro da massa.
Em seguida, vou juntar as pontas fazendo uma trouxinha. Viro as pontas para baixo, com as mãos rotaciono a massa, modelando em formato de bola. Já modelei as 4 partes da massa, vou cobrir com um plástico limpinho e deixar descansar por mais 15 minutos. Voltei aqui nas batatas e já estão cozidas. Agora eu vou preparar um creme para deixar essas batatas bem cremosas. Aqui na panela vou colocar 2 colheres de sopa de manteiga, você pode usar margarina. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de trigo e vou mexer rapidamente para a farinha de trigo não empelotar. Após a farinha de trigo se dissolver por completo, acrescente 100 ml de leite. Mexa sem parar e quando começar a engrossar, ficar espesso, desligue o fogo e despeje nas batatas. Esse creme fica delicioso e você pode utilizar também em outras receitas, como por exemplo um macarrão. Você pode fazer uma macarronada com esse creme branco maravilhoso. E olha como isso já está bom. E para ficar melhor ainda, eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. A sopa cremosa de batata já está pronta. Mas eu ainda vou dar um toque final. Vou acrescentar 200 gramas de queijo mussarela ralado. Essa receita é maravilhosa e merece ser compartilhada. Portanto, compartilhe com os amigos, com os familiares, que eles vão amar. Os pães já descansaram por 15 minutos e mais uma vez vou fazer o mesmo processo. Polvilho um pouquinho de farinha de trigo, coloco a massa aqui na bancada e vou modelando, trazendo de fora para dentro, trazendo as pontas em direção ao centro da massa. É muito importante fazer todo esse processo na massa. Não é difícil fazer esses pães, ele só requer um pouquinho de paciência. Tudo que leva fermento biológico requer um pouquinho de paciência. Depois de fazer a trouxinha, rotacione a massa com a mão para ficar bem redondinha. Vou colocar em uma assadeira enfarinhada e vou colocar apenas 2. As outras 2 eu vou colocar em outra assadeira para que elas não fiquem muito juntas e não grude uma na outra. Vou deixar descansar por mais 5 minutos. Sempre que a gente mexe na massa, tem que deixar ela descansar um pouco. A massa já descansou os 5 minutos e uma dica importante e essencial. Para o seu pão ficar bem crocante e com uma estrutura resistente para colocar a sopa, borrife água por toda a massa e borrife água também no forno. Isso vai criar um vapor e fazer com que o seu pão fique bem crocante. E agora eu vou fazer um corte aqui na massa em formato de X, só para dar um charme no pão. Assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 25 minutos. Os pães já assaram e olha que lindos que ficaram. Agora eu vou cortar o pão na parte de cima, fazendo uma tampa.
Com uma faquinha, vou fazer uma marcação no miolo. E com a mão, venho e retiro o miolo, transformando esse pão em uma espécie de tigelinha. Não precisa retirar todo o miolo, deixe uma camada fina no fundo e nas laterais. Agora é só preencher o pão com a sopa cremosa. Finalizo com batata palha, bacon e cebolinha picada. E olha que lindo que fica! Faça essa receita aí na sua casa e bom apetite! Essa foi mais uma receita deliciosa aqui no canal da Eli. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, beijão e até a próxima!